No mundo de Bach, existem muitas pessoas anormais, porém existe uma pequena parcela da população que se destaca ainda mais. Uma delas é Kaoru Hanayama, e existe um Gaiden oficial onde a proposta é contar histórias sobre quando ele tinha 15 anos de idade. Vale ressaltar, galera, que esse Gaiden não é o Scarface que trazemos aqui pro canal, é outro, porém também é oficial. A história começa numa loja de roupas e lá na frente alguém dizia: quando meus manos eram chamados de Yankees, jovens delinquentes que fazem questão de se vestir de forma descolada, eles usavam como vestimenta uniformes no estilo escolar antigo. E lá ele conversava com um alfaiate. Ele dizia: é exatamente assim, cerca de 20 centímetros dos joelhos. O comprimento é em torno de 130 centímetros, e isso me faz aparentar ser imbatível. A gola do meu uniforme tem que ter apenas 6 centímetros, porém ela me ajuda a ficar posturado. Os meus braços têm que ter 5 botões nas mangas, algo muito importante. A parte interna do forro tem uma cor incrível, um roxo elitista. Já as calças devem ter em torno de 58 centímetros de comprimento. A barra da calça deve ter 51 centímetros. O rapaz se olhava no espelho e sim, ele estava ótimo, perfeito nos seus padrões, tudo feito nos mínimos detalhes. Ele chamava o alfaiate e dizia: velhote, você concorda comigo que homens de verdade devem usar jaquetas compridas? O alfaiate sorria e dizia que sim, era como ele preferia. O rapaz continuava se olhando no espelho, ajeitava seu cabelo, mas ao se dar conta, alguém muito grande aparecia do nada atrás dele. Ele se virava assustado e o alfaiate dizia: olá, senhor Hanayama, nós estávamos esperando pela sua presença. O rapaz começava a suar frio, ele conhecia aquele cara, e ele refletia sobre: sem chances, Kaoru Hanayama vem até aqui para comprar seus ternos elegantes? O homem que está no topo absoluto de todos os delinquentes do mundo? Kaoru Hanayama olhava para o alfaiate e dizia: ei, senhor, e o meu traje? O alfaiate dizia que já estava tudo pronto. Hanayama tirava seu terno e suas costas extremamente fortes, com sua tatuagem imponente, eram expostas no local. O rapaz via aquilo impressionado. A cena cortava para Hanayama vestindo seu uniforme e o alfaiate dizia: graças ao seu tamanho, nós tivemos que usar 10 vezes a quantia de material que normalmente usaríamos para fazer outros uniformes. E mesmo o senhor sendo alguém do alto escalão da sociedade, vejo que está com vestimentas padrões, mas mesmo assim, saiba que o uniforme ficou incrível no senhor. Hanayama agradecia, dizia que o alfaiate havia feito um bom trabalho. Ele saía da loja e o alfaiate agradecia. O rapaz ficava olhando. Em seguida, ele olhava para o lado, via os uniformes padrões, assim como o Hanayama havia comprado, sem todas aquelas medidas exatas que ele estava se vangloriando desde o começo. Ele chamava o alfaiate e dizia que iria escolher um uniforme normal mesmo. O alfaiate olhava aquela mudança de comportamento, percebia que isso acontecia por influência de Kaoru Hanayama e dizia: com certeza, um uniforme padrão saindo para você. A cena cortava para o próximo dia. Numa escola, na manhã, os professores aguardavam os alunos entrando para o primeiro período. Um dia que deveria ser comum, jovens estudantes entrando numa escola. Mas mal sabiam eles que para alguns aquele dia estava longe de ser comum, e uma conversa começava a ser mostrada pra gente. Senhor, com licença, mas você está ciente do que isso significa? Um homem colocava um documento na mesa e o diretor da escola pegava aquele documento. Ele ficava pensativo e perguntava: animais particulares? Como assim? O homem à sua frente dizia: isso é uma autorização legal. Com ela, você tem a permissão de manter feras extremamente perigosas no local. O diretor ficava confuso e perguntava o que ele estava querendo dizer. O homem o encarava e dizia: recentemente aconteceu algo aqui na escola de Kurawashi. Foi permitido pelo senhor que um certo aluno fosse transferido para cá. Ou eu estou enganado? O diretor compreendia a situação e dizia:
Ah, agora eu entendi. Finalmente compreendo o porquê de um detetive da Polícia Metropolitana de Tóquio estar aqui na nossa escola. Olha, eu agradeço pela sua preocupação. Com toda certeza, tudo isso se deve a Kaoru Hanayama, correto? O detetive ficava encarando, o diretor virava seu chá sorrindo e dizia: Hanayama Kaoru, um menino de apenas 15 anos de idade, mas me falaram que ele de fato aparenta ser bem intimidador. Mas você está vindo até a minha escola para falar que ele é tão perigoso quanto um leão ou um tigre? O detetive ficava olhando, percebendo que o homem não acreditava nas suas palavras e o diretor continuava: ou será que o senhor está dizendo que a nossa escola vai se transformar num zoológico? Saiba que somos uma escola de ensino médio acadêmico do nível superior. Carregamos esse legado na educação há 80 anos. Obviamente, quando imaginam um bando de estudantes focado apenas no ensino, a comunidade pode concluir que os nossos estudantes são fracos em termos de atributos físicos. E até certo ponto, isso pode até ser verdade, mas existe outro lado, onde colocamos foco em ter uma disciplina rígida. O detetive tomava seu chá escutando aquelas palavras e o diretor continuava: talvez você saiba disso e apenas se esqueceu, ou simplesmente não vai nem acreditar no que eu vou te dizer. A cena cortava, galera, para outro lugar da escola, mostrando alguns professores grandes, e as palavras do diretor começavam a ser ecoadas: detetive, mentes fracas não são capazes de manter a nossa tradição viva. Nós precisamos de um certo balanço para proteger o nosso legado. E nessa hora, galera, nos era mostrado Hajime Amano, 33 anos, professor de educação física. Ele é mestre em judô, quinto dan da modalidade. E o diretor continuava: sempre existiu uma tradição oculta nessa escola. E nessa hora, outro professor nos era mostrado: Tatsumi Masuda, 41 anos de idade, professor de literatura japonesa. Ele é mestre em Kendo, sétimo dan da modalidade, e mestre de Karatê, quarto dan da modalidade. Ou seja, galera, aquela escola tinha dois professores que na verdade eram monstros. O detetive virava o seu chá sem dar muita bola para aquelas palavras, como se fizesse pouco caso da situação, batia o copo na mesa com força e falava: que tipo de delinquentes você tem nessa escola? O diretor ficava pensativo e dizia: bem, como pode ver, nossos alunos são todos jovens. Acho que até pode ter alguns delinquentes barulhentos ou impetuosos. O detetive o interrompia e dizia: diretor, saiba que isso é importante. Se você tem delinquentes, não permita que eles se aproximem de Hanayama. O diretor ficava olhando até que ele dizia: não se preocupe, detetive. Aqui nessa escola seguimos a política de tolerância zero com o bullying. A cena cortava para um grupo de delinquentes cumprimentando alguém enquanto as palavras do diretor ecoavam: eu preciso complementar, detetive. Na verdade, até temos alguns delinquentes sim, mas de forma alguma é a minha intenção de se gabar desse tipo de coisa. Só que os delinquentes da nossa escola estão num nível completamente diferente dos delinquentes que você conhece de outros lugares. Nos era mostrado nessa hora vários delinquentes fortes, rostos poderosos, olhares focados. Aqueles jovens estavam mais para mafiosos do que delinquentes comuns de uma escola. Eles não eram brincadeira. E no lugar que eles estavam, um jovem bem menor que todos, mas também delinquente, só que menos ameaçador. Ele passava naquele corredor de homens e o narrador começava a dizer: nesse dia, Kenichi Haga, o aluno do terceiro ano que estuda na escola de Kurawashi, voltou às suas aulas. Ele havia tomado 1 mês de suspensão por ter fumado na escola. E Haga pensava: espera aí, deve estar acontecendo algum engano aqui. Por que esses homens que eu nunca vi na vida, que não são da minha escola, vieram me receber? Será que eles estão me confundindo com outra pessoa?
Eles devem ser os mais fortes das redondezas. Mas será que se eles descobrir que eu não sou quem eles pensam que eu sou, eu serei linchado e em seguida serei morto? Ele ia caminhando pelo corredor preocupado e em seguida alguém dizia: aqui, senhor, pode entrar. Ele vai te levar até a escola e nós já pagamos ele. O homem olhava para o motorista e dizia: leve o Sr. Haga para a escola Kurawashi. Eles saíam de carro e todos ali o cumprimentavam. E Haga compreendia. Aqueles homens te conheciam. Eles disseram seu nome. Então por que isso tinha acontecido? A cena ia para cima da cidade e ele pensava: que diabos está acontecendo aqui? A cena voltava para a sala do diretor e lá o detetive falava: você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Você precisa assinar esse documento falando que o senhor permitiu a transferência de um aluno que é uma ameaça. Não para a sua escola, mas para toda a sociedade. Ele não é igual a tigre ou leões, ele é pior. Se tivesse esses animais andando pela sua escola, seria muito melhor do que Kaoru Hanayama perambulando por aí. O diretor olhava impressionado e o detetive continuava: o senhor irá precisar preparar uma contenção armada para qualquer tipo de acidente que vier a acontecer. A cena cortava para uma das salas do colégio e lá alguns rapazes passavam com uma panela, pedindo doações. Eles estavam pegando dinheiro dos alunos para comemorar o retorno do delinquente Sr. Haga. E todos os alunos do primeiro ano deveriam tentar contribuir de alguma forma. E enquanto passavam de carteira por carteira, eles percebiam que de longe tinha alguém grande dormindo no fundo da sala. Eles chegavam perto e nos era mostrado: era Kaoru Hanayama. Eles ficavam impressionados, aquele cara era enorme, porém eles não o conheciam. Será que era algum aluno do primeiro ano mesmo? Um dos rapazes chegava perto e dava um tapa na cara do Yakuza. Seus óculos caíam, porém rapidamente Hanayama o pegava. Em seguida, o jovem delinquente mandava ele parar de dormir na escola e o chutava dizendo: seu estúpido, tinha que ser um aluno do primeiro ano. Hanayama o encarava, ficava em silêncio e os jovens começavam a ficar preocupados. Porém, galera, a cara de Hanayama era de sono. Ele não estava dando a mínima para a situação. E um dos jovens dizia: estamos arrecadando doações para o Sr. Haga. O outro delinquente dizia que ele era estúpido, deveria ficar quieto. Ele não tinha percebido o perigo que a situação tinha acabado de se tornar. Porém, Hanayama perguntava: doações? Ele se levantava e o seu levantar, galera, era extremamente assustador para aqueles jovens. Seu tamanho era algo anormal se comparado a eles. E Hanayama perguntava com a mão no bolso: doações para o quê? E o rapaz respondia com medo: é para a volta do Sr. Haga. O outro atrás ficava desesperado, com medo do que poderia vir, sendo que foi ele quem começou tudo. Em seguida, ele dizia: olha, nos desculpe, está tudo certo, senhor. Não precisa se preocupar com isso. E Hanayama falava: então o amigo de vocês vai voltar para a escola, correto? Ele jogava sua carteira dentro da panela de doações e o rapaz ficava impressionado. A carteira estava lotada de dinheiro e Hanayama falava: eu sinto muito, rapazes, isso é tudo que eu tenho no momento, mas por gentileza, enviem os meus cumprimentos para o Sr. Haga. A cena cortava para uma ala esportiva e lá um rapaz ficava desesperado, porque dentro da carteira daquele gigante tinha um papel escrito: líder da segunda geração do grupo Hanayama, nome Kaoru Hanayama. O homem era o próprio Haga e ele começava a se tremer dizendo: grupo Hanayama? Onde vocês conseguiram essa merda? Os rapazes ficavam confusos, sem saber do que se tratava, e de repente Haga dava um soco em um dos rapazes. E ele falava: seus idiotas de merda, esse homem é capaz de esmagar com seus punhos qualquer gangue ou estudante da nação. Se vocês querem ser delinquentes de verdade, o mínimo que devem saber é o nome desse homem. Ele saía correndo desesperado enquanto pensava: então é por isso que tudo aquilo aconteceu comigo de manhã? É por isso que aqueles monstros foram me buscar? Ele pensa que eu sou o chefe da escola?
E antes que eu sequer o conhecesse, ele já sabia quem eu era? Droga, eu preciso me desculpar imediatamente com ele. Não importa onde ele estiver, eu irei me desculpar ou posso ser morto sem perceber o que me acertou. Esteja onde estiver, irei me desculpar imediatamente. Ele chegava na frente da sala de Hanayama e entrava. Os alunos olhavam para ele e Haga olhava para a sala inteira. Mas Hanayama já não estava mais lá. Ele saía a escola fora procurando pelo Yakuza, até que ao chegar na parte de fora, ele via Hanayama de frente para a estátua da escola. Ele devolvia a carteira do Yakuza e pedia desculpas pelo ocorrido. Ajoelhado perante Hanayama, ele falava: "Senhor, me desculpe, mas meus homens não sabiam sua identidade, não conheciam o sobrenome famoso de sua família. Nós erramos com o senhor, e é por isso que a partir de hoje, caso queira, você tem nosso apoio para comandar essa escola." E calmamente, galera, quebrando o desespero do delinquente, Hanayama dizia: "Haga, meu amigo." Haga começava a suar frio, Hanayama se ajoelhava e dizia: "Pode levantar sua cabeça, está tudo certo." Ajoelhado, Haga continuava implorando pelo perdão do Yakuza e Hanayama continuava: "Pegue o dinheiro, é pra vocês. Eu nunca irei aceitar dinheiro de volta ou qualquer gentileza que eu fiz. E também eu não tenho interesse algum em governar essa escola." Ele se virava para a estátua e começava a pensar: retornar da prisão ou de uma suspensão é uma coisa parecida. E eu e você vivemos isso como alunos. E ele dizia: "Haga, eu gostaria de te pedir mais uma coisa. Nunca mais me salde ou se curve dessa maneira." A mão da estátua nessa hora nos era mostrada e Hanayama o cumprimentava e sua mente continuava divagando. "É um prazer prestar meus respeitos a esse grande homem na nossa frente, o fundador da escola." E ali, galera, nós compreendíamos. Hanayama de forma alguma queria causar desordem num lugar importante como uma escola. E Haga, um aluno que era um delinquente, que se continuasse daquela forma iria para o mau caminho, teria o apoio de Hanayama. A cena cortava para o detetive saindo da sala do diretor e lá ele dizia: "Você tem uma fera perigosa andando à solta pelos corredores com seus alunos. Se lembre muito bem disso." A cena cortava para a mão da estátua e o aperto comum de Hanayama havia esmagado sem querer a mão daquela estátua. E Hanayama finalizava divagando: "A partir de agora, irei aproveitar os anos de minha vida, sendo apenas um aluno adequado e normal." Assim, galera, mais um vídeo das histórias de Hanayama vai chegando ao fim. Se curtiram e querem mais, eu conto com seu like, com a sua inscrição. Dá essa moral pra gente, estamos pertinho dos 300 mil inscritos, então ajuda a gente. Se quiser, me siga lá no Instagram, no Twitter e a gente bate um papo por lá. Bom, é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.